eu comecei a sair muito cedo, porque meus irmãos, quando eu fiz 10 anos, o próximo já tinha 20, né? Quando eu fiz 15, ele já tinha 25. Então, eles já saíam. Então, eu com 15 anos já estava na noite de São Paulo, né? Aqui no Bexiga, nos bares com meus irmãos e meus primos, aos 15 anos. Então, vivia assim, bastante tempo curtindo, né? Então, curti de tudo, né? Assim, pra samba e tal. Aí, uma época assim, a minha primeira fase de sair era rock, né? Então, eu tinha uma danceteria em Santana que chamava Califórnia. Não sei se é da sua época, mas enfim. É da minha época, mas eu era de São Bernardo, então, tá. Minha área era outra. O Califórnia era uma danceteria de aquele rock da época meio dark, meio The Cure, Smiths, aquela coisa. Então era essa onda aí e punk rock, né? Tá. Toy Dolls, Dead Kennedys. Eu até tenho, até hoje. Postei do meu Instagram um tempo atrás. Tem aquele disco branco? O disco branco, Você tá brincando? Eu tenho o LP, tenho. Nossa, Fresh cara. Fruits, não sei o que lá. Tô ligado, o pessoal que aparecia com aquele disco chamava muito a atenção. Eu tenho aquele LP do Dead Kennedys. Então, quer dizer, curti isso aí. Imagina, com 13, 14 anos. Tinha um amigo que já tinha 18, ele ia pedir para minha mãe para eu ir na matinê. Então eu ia à matinê do Califórnia com 13, 14 anos. Depois, o Califórnia virou Sunset Club. E aí virou House Music, que foi a época, né? Sei. Comecinho dos anos 90, House Music, tá? E curti isso aí. Nessa época eu fiz curso de DJ. Aí eu fiz um curso de DJ, dei uns bailinhos no bairro e tal, né? Depois, essa Sunset Club virou Chic Show. Aí virou baile de negrão. Aí assim, essa época foi um período que eu andava só com preto. Então, assim, grande parte dos anos 90 foi curtindo rap e tal, e andando só com a negrada. E foi essa minha fase revoltada. Então, esse período aí foi o período em que eu li Malcolm X, em que eu li, né, Stephen Biko, Mandela, não sei o que, e li as biografias desses ícones negros todos e tal. E fui muito parado pela polícia. Eu tinha uma raiva da polícia do caramba nessa época. E eu me lembro que, recentemente, assim, tem uns 2 anos, eu fazendo um churrasco com uns amigos dessa época, e os caras me lembrando disso, e eu nem lembrava. Eles falavam assim, pô, cara, você arrumava muita confusão com a polícia e tal, e eu nem lembrava. Porque você enfrentava? Enfrentava, eu queria discutir com os caras. Não, mas tá parando por quê? Não, mas por que a gente fez? Cala a boca, velho. Não, deixa os caras embora e tal. E eu queria discutir com os caras, né? Então, eu fui muito, assim, revoltado durante uma época. Até que as coisas foram, sabe? Uma coisa curiosa é que, assim, eu era muito parado pela polícia. E aí eu arrumei, no meu primeiro emprego, assim, formal, porque eu comecei a trabalhar com o meu pai aos 14. Então, eu chegava da escola, pegava, né, almoçava e ia fazer trabalho de office boy, né? E aí aprendi a andar São Paulo inteirinha, porque meu pai não conhecia os lugares de ônibus. Ele falava assim, ó, tem que ir lá no fórum da Lapa. Ah, como é que vai? Eu não sei, só sei de carro. Então, ele contava para mim o Mensagem a Garcia, que era uma historietinha de um livreto, que o 1917, o filme recente... Sei, dos soldados lá. Esse filme, em 1917, eu até à época falei, é o Mensagem a Garcia filmado. Você tem que era isso. De um ponto até outro. Exatamente. E passar por um monte de... Esse tal desse livretinho, Uma Mensagem a Garcia, ele teve muita fama aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, como motivação nas empresas. As empresas davam esse livretinho. Eu herdei o do meu pai. Eu tenho um lá em casa, que meu pai me deu. E meu pai contava isso aí. Não, Mensagem a Garcia. Pega e vai. Você tem que ir no Fórum da Lapa? Vai. E eu ia, cara. Eu ia perguntando. Chegava no ônibus, ó, sabe como é que faz para eu ir para lá? Pô, eu acho que tem um ônibus lá na Praça Ramos. Vai até lá, pega o metrô e tal. E eu ia assim. Aprendi a andar São Paulo inteirinha desse jeito. Sem aplicativo nenhum? Sem aplicativo nenhum. Depois eu fui... Nesse primeiro emprego formal que eu arrumei, depois fui fazer eletrônica. Quando eu terminei, eu parei de trabalhar com meu pai e fui trabalhar com eletrônica. E nesse primeiro emprego, a gente era uma indústria de computador industrial e tal, e às vezes a gente tinha que entregar. Eu mesmo saía, eu tirei carta. Eu lembro que eu tirei carta e entrei na empresa com 18 anos. E já tirei carta, então eu dirigia Fiorino para entregar uns equipamentos e tal. E aí guia, tinha um guia, né? Aquele guiazão grossão. Pô, usei muito aquele lá. Aquele lá era só malandragem que usava. Nossa, você tinha que ir
página 36A. Exatamente. 6, coordenada e tal. Nossa, cara. Hoje duvido. Aí que a o pessoal rua terminava de uma página, continuava na outra. Meu Deus. Usei muito aquilo lá. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, no meu primeiro emprego formal, a gente trabalhava de gravata. Camisa social, calça e gravata. Nunca mais a polícia me parou. Quer dizer, parou algumas vezes porque eu ia trabalhar com meu irmão. Essa empresa que eu fui trabalhar, meu irmão já trabalhava lá. Ele arrumou um estágio para mim lá, acabei ficando. Então, a gente ia geralmente junto e voltava junto. Então, às vezes, a polícia parava a gente. Né? Eu e meu irmão no carro e tal. E era aquela encheção de saco. Mas, depois de um tempo, parou. Eu fiquei muitos anos sem saber o que era, né, levar um enquadro da polícia. Né? Eu fui levar um enquadro, essa é uma anedota também que vale a pena contar para todo mundo rir, porque eu fui levar um enquadro da polícia décadas depois, né? Isso já faz talvez uns 8 anos, que eu fui pescar com meu irmão, meu primo, ele tem esse negócio de, meu primo Marco Aurélio, de pescar em alto mar. E aí eu fui algumas vezes, acho que 3 vezes, e uma das vezes a gente ia sair de casa de madrugada, 3 horas da manhã, ia até o Guarujá e lá ia pegar um barco e, né, e amanhecer no mar. E eu saí, esse dia eu tinha trabalhado pra caramba, eu tava cansado. Eu cheguei em casa umas 8 horas da noite e não deu tempo de eu descansar e dormir um pouco. E aí eu lembro que eu saí de casa, 2 e pouco da manhã, tava meio frio, e eu peguei e botei um agasalho do Corinthians, boné do Corinthians. Aí já também já tem a fama do corintiano, né? Pô. Meti um Racionais no último volume no carro. Nossa. E fui. E assim, eu não moro distante da casa da minha mãe. Eu encontrei meu irmão na casa da minha mãe, meu irmão Mário, meu irmão mais velho. E eu saí de casa. E tô lá, aí o Racionais rolando e eu tranquilão, 2 horas da manhã, 2h30, não tinha ninguém na rua. Quando eu tava chegando perto da casa da minha mãe, descendo uma rua, e aí eu tinha que entrar uma esquerda assim, na avenida, quando eu parei no semáforo, passou uma viatura assim, ó. E eu com aquele som alto, os caras olharam para eu no semáforo, eu falei, eles vão me parar. Quando abriu, eu entrei à esquerda, né, no sentido contrário que eles estavam. Aí eu olhei pelo retrovisor e já vi eles voltando. Eu tentei acelerar, estava perto da casa da minha mãe. Falei, eu vou chegar na casa da mãe e vou sair do carro e vou entrar e já era. Mas não deu tempo, eles vieram num pinote. Nossa. Me pararam em frente à casa de um amigo de infância, bem na rua da minha mãe. E eles estavam lá, ele tem um barzinho na casa do Douglas. Eles me pararam bem em frente, tinha 3 amigos lá, eles tinham tomado umas canas, estavam lá meio mamadinhos. E os caras me pararam, eu desci do carro, tranquilo, revistaram o documento do carro e tal. Mas aí, um dos caras que estavam parados começaram... o cara mora ali, ó, a mãe dele. Pô, por que você tá fazendo isso aí? Começaram a discutir com os polícias. Não, deixa quieto, tá tranquilo. E eu tenho que fazer os caras ficar na mãe. Não, deixa pra lá e tal. Não, por que tá... Só sei que assim, os caras me revistaram, viram o documento e tal. Eu saí, fui pra casa da minha mãe e os polícias ficaram discutindo com os 3 caras que ficaram enfrentando eles lá. Então foi isso, mas assim, eu passei muito tempo sem a polícia me parar.